Eu vou começar falando sobre seja organizado. Vamos ficar de pé? Lucas 14, 28 a 30. Eu tenho dito lá aqui várias vezes que a unção e a organização andam juntas, sim ou não? E isso para nós é muito caro, porque eu tenho que me esforçar para ser mais organizado. Você? Então, quando eu estou pregando sobre isso, eu estou apontando para mim, para ser organizado, desorganizado, desorganizado. Estou apontando para mim. Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30, diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas do gasto, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Aí dá outro entendimento, um pouco mais. Qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O pão é o sal, mas se ele degenerar, com que se há de adubar? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Poder sentar. Parece que não tem muita coisa a ver o que a gente começa a falar, começou a ler no versículo 28 até o final. Mas na verdade tem todo esse encaixe. Porque quem é a nossa fonte? A nossa fonte é Cristo. A fonte da nossa vida, a fonte da nossa esperança, a fonte da nossa salvação, a fonte da nossa vitória em todas as áreas. Mas se a gente se afastar da fonte, o que acontece? Se nós temos Jesus como fonte e nos afastamos dela, nós perdemos. Temos apenas o suprimento inicial e depois desaparece. Porque acaba o suprimento e você não encontra mais a fonte. Eu quero começar abordando daqui, antes de voltar para o primeiro ponto que a gente leu, porque dentro da igreja, quando se começa a falar de prosperidade, ou quando se aprofunda de prosperidade, a maioria, ou o próprio líder da igreja, o próprio pastor, ou os membros, começa a desvirtuar das coisas de Deus para as coisas do mundo. Começa a deixar de buscar aquilo que é espiritual, em primeiro lugar o reino de Deus, para buscar o financeiro, né? E glamoriza o financeiro e se perde. Por quê? Porque o financeiro que traz, que vai trazer uma vida regalada, vai trazer uma vida, né, de poder curtir, viajar para onde quiser, e ali isso engolda mesmo. E pessoas ficam presas nisso. E perde o primeiro, o principal. No final a gente disse assim: se o sal for insípido, vai prestar para quê? Se o crente, se aquele que começa com o Senhor, buscando as coisas do Senhor, se deixa envolver naquilo que é errado e perder a essência do Senhor, vai servir para quê? Perder a presença do Senhor vai servir para quê? Perder o brilho do Senhor vai servir para quê? Então a riqueza, os prazeres, os lugares grandes, não pode nos envolver a ponto de perdermos a nossa essência. Quem é a nossa essência? É Cristo. A nossa essência é Cristo. Qualquer coisa que entra entre nós e a essência que é Cristo é Satanás. E Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás. Qualquer coisa que vai entrar, que você começa a
fazer e começa a tomar o lugar de Jesus, vigia. Começa a tomar o lugar do Senhor, vigia. Não, mas está me dando um prazer danado, está me dando uma alegria, está me dando uma satisfação, está trazendo um recurso financeiro. Olha, eu estou vislumbrado. Quem abriu essa porta foi Cristo. Cuidado. Sabe aquela passagem que João vai dizer lá em Apocalipse, que diz que o anjo do Senhor veio diante dele e ele se prostrou diante do anjo? Aí o anjo disse: levanta, homem de Deus, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Tem gente que se vislumbra tanto como anjo que esquece que o anjo não é o seu Senhor. Quem é o seu Senhor é Cristo. Quem é o seu Senhor é o Salvador. Tem gente que se vislumbra tanto com a prosperidade, com a vida financeira, com a coisa, que se rende e deixa de adorar a Cristo. E deixa de servir a Cristo. E se desvia do trono. Se desvia da essência. O que eu quero trazer a você é levar você a lugares altos e manter os seus olhos fitos nele. Levar você a lugares de vitória e manter você em comunhão com ele. Quem está entendendo? É levar você a viver a plenitude que ele tem, sem perder a presença, a essência e a direção dele do início ao fim. Porque quem tem, lhe será dado mais ainda, mas aquele que perder a ele, lhe será tirado. Então nós vamos viver o melhor que Deus tem e manter Jesus no trono do nosso coração. Nós vamos viver o melhor que Deus tem e manter a luz de Deus brilhando em nossos olhos. Amém ou amém? Nós não vamos nos deixar enganar por anjos, por arcanjos, porque Ele é conservo nosso, porque o nosso rei está sentado no trono. O nosso rei é quem governa. Só foi achado um digno de abrir o livro e desatar seu selo. E esse que foi achado, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O único que foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Fala para o teu irmão: meus olhos vai estar fito nele, em Cristo, o nosso Salvador. Dá um perto de palmas para ele. Aleluia. Então deixa eu ler algumas coisas para você e vou voltar lá. Encontrando a vida abundante. João 10, de 9 a 10. Jesus é a porta. Precisa abrir lá não. Jesus é a porta, não seja roubado. Você tem liberdade. A provisão diária não é a promessa. A promessa de Deus para você é a vida abundante. 2. Cristo dá sabedoria para adquirir riqueza. Está lá em Deuteronômio 8, 17 a 18. Cristo é a nossa fonte, fonte espiritual, fonte emocional, fonte de sabedoria, fonte de disposição física. Lá em João 4,14 ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, no seu interior nascerá uma fonte que jorra para a vida eterna. Número 3. Use as chaves certas. Mateus 22 e 21. Guarde a palavra. Honre seus compromissos com Deus e depois com os homens. E Mateus 22, 21 diz: dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A gente já falou sobre isso. Número 4. Entre pelas portas. Malaquias 3, de 7 a 12 fala que o que tira a maldição da nossa vida é nós voltarmos para ser fiel no dízimo nas ofertas. E aí ele abre a janela do céu. Amém? Há uma porta para sair, uma porta para entrar. Porta de conhecimento, porta de sabedoria, de inteligência. E eu não sei se eu falei isso para vocês, mas existe uma porta para tudo. Nós precisamos conhecer daquilo que fazemos. E o 5, seja organizado na forma de trabalhar, nos horários programados, dias determinados.
faça esta programação. Faça essa programação conhecida por você mesmo, sua família e os seus clientes. E eu vou começar com você a partir daqui. Seja organizado. Fala comigo assim: eu preciso conhecer daquilo que eu trabalho. Diga: eu preciso me aprofundar no conhecimento do meu trabalho. Quando nós não conhecemos o que nós fazemos, nós nos enrolamos facilmente. A gente se perde facilmente. E nós precisamos saber daquilo que fazemos. Então eu tomei aqui o agricultor. Qual o conhecimento que um simples agricultor precisa ter? Ele precisa ter conhecimento da terra, sim ou não? Ele precisa ter conhecimento do tempo. Ele precisa ter conhecimento do tempo de semear aquele tipo de semente. Ele precisa ter um conhecimento do tempo de colher aquela semente que ele plantou. Ele precisa ter um conhecimento do tipo de terra. Porque se ele simplesmente pegar uma semente fora de tempo, fora de época, e plantar a semente como eu faria, e ele não arar a terra, ela vai estar cheia de pedras. Então qual é a primeira coisa que o agricultor precisa ter? Ele precisa ter conhecimento. E no conhecimento que ele tem, ele sabe que não se planta sem primeiro preparar a terra. Diga para o teu irmão: você quer uma boa colheita? Seja de qual for o tipo de semente, prepara a terra. Prepara a terra. Então o agricultor, ele vai preparar a terra. Meu pai foi pescador e agricultor, né? O pescador, o agricultor vai preparar a terra. Então ele trabalha, ele ara a terra. Ele ara a terra, né? Debulha aquilo ali, tira. Arar é tribulação, todo mundo sabe disso. Quando o agricultor vai arar a terra, ele remove a terra, né? Aquele nome tribo, é de tribulação, é uma tribulação para a terra, não é para o agricultor, mas é para a terra, sim ou não? Para que haja uma boa terra para se semear, primeiro se ara ela, primeiro se tem uma tribulação. Então preste atenção, aquilo que nós dizemos que o mundo está preparado para o anticristo por causa dos níveis de tribulação, ela também está preparada para a grande colheita. Para quê? Para a grande colheita. Porque se tem uma grande tribulação, aleluia, a terra vai estar pronta para a semente da salvação, a semente da esperança, a semente da libertação, a semente da transformação. Você percebe hoje, eu converso com os irmãos, que os familiares não crentes estão vindo buscar vocês para poder falar da vida deles e pedir ajuda de oração por ele, pelo filho, por uma situação, sim ou não? É por quê? Porque a tribulação está chegando lá e ele está olhando para onde ele está vendo que tem uma paz, né? Que tem uma vida mais tranquila, que tem uma vida mais sossegada, e está dizendo: me ajuda aí a alcançar a vida que você alcançou. Olha como o seu testemunho é importante. Me ajuda aí. E muitas vezes o crente que vê o familiar dizendo isso, diz para mim alguns: apóstolo, me ajuda aí para que Deus tire essa batalha da vida do meu irmão, da minha irmã, do meu parente, do meu pai. E eu digo: não, essa batalha é para que ele seja salvo. Se tirar a batalha, ele fica no mesmo lugar. Se tirar a luta, ele fica no mesmo lugar. Então esta luta é a porta da salvação dele. Essa é a hora de plantar a semente. A terra do coração está pronto para a semente da salvação de Deus. Então esse é o momento de você dar a mão para ele. Eu vou te ajudar. Vamos fazer um propósito de oração. Vamos fazer um propósito de jejum. Você vem na minha casa, eu vou na sua, nós vamos dobrar os joelhos, nós vamos orar juntos. 7 semanas. Ele começou a primeira semana, na 7ª semana, meu irmão, ele está alcançado para Jesus. Por quê? Porque o que preparou o coração dele foi a tribulação.
Ah, apóstolo, isso é maldade? Não, maldade é ele não alcançar a salvação. Falou? Maldade é deixar ele para o inferno sem conhecer a verdade. O que você vai fazer é aproveitar a oportunidade. Aproveitar o quê? A oportunidade. E 99% de nós, se não for uma luta que nos quebrante, a gente fica endurecido. Fica ou não fica? Fala para o teu irmão. Era assim que você era ou não era? É. Então, voltando aqui. A terra vai sendo preparada. Então, o agricultor precisa conhecer. Ele precisa preparar a terra. Então ele trabalha para que a semente seja plantada, a semente certa, naquele solo certo, na temperatura daquela região. Ele é profissional, amém? Ele sabe o tempo de colher. Quando ele faz a sua colheita, acabou o problema? Acabou? Não. Ele tem que saber como armazenar, sim ou não? Ele tem que saber como armazenar. Depois que ele armazenar, ele já precisa saber qual é a porta de venda. Onde que ele vai vender aquela colheita? Né? Onde que ele vai vender aquela colheita? Por quê? Porque a venda é o último processo, sim ou não? E depois que ele vender e ele receber o produto do seu trabalho, ele tem que pegar o fruto do seu trabalho e comer ele todo. Sim ou não? Ele pega o fruto do seu trabalho para sustentar a sua vida e pegar a semente daquele fruto e guardar. Qual é essa semente? E aí entra a sua organização. Quando você entrega os 10% para o Senhor, você está pregando o fruto do seu trabalho e entregando ao Senhor a semente, plantando a semente no solo da fidelidade, dos dízimos e ofertas, para que uma nova colheita chegue até você. Você vai pegar uma parte dessa semente e você vai guardar. Então, de forma organizada, você não ganha os 100% que você ganha, você vai usar 80%. Quanto? 80%. Porque 10% é a semente no solo mais fértil que você tem. Qual é o solo mais fértil que você tem? Fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Os outros 10% você guarda. Para quê? Para que quando você precisar de uma colheita, você tenha sementes preparadas. E aí onde está a nossa dificuldade. Desde o início o Senhor nos ensinou que Ele dá semente segundo a sua espécie e que Ele traz em cada espécie de fruto uma semente dentro dela. Uma semente para que seja plantada de novo. Quem gosta de abacate? Come abacate. Quando você come abacate, o que você faz com aquele caroço, aquela semente? Joga fora? Não dá para comer ela não? Muito grande, né? E quem gosta de goiaba? E o que você faz com a semente da goiaba? Ué, por causa de quê? Ela é pequenininha, né? E se vacilar, você lava a goiaba e come com o quê? Com casca de tudo, casca, semente, faz tudo que vai. Né? Presta atenção, a gente faz isso com o nosso salário. A gente usa o nosso salário igual come goiaba. A gente come com casca, com caroço, com tudo, e não sobra. Paulo, entendeu aí por que acaba rápido? Você usa o seu salário igual come goiaba. Se fosse igual abacate, né? Mas é igual come goiaba. E o que a palavra de Deus nos diz desde o início? Que nós devemos guardar a semente para ser plantada de novo. Então o fruto do nosso trabalho é o dinheiro, mas ali tem a semente que pertence a Deus. Porque se ele diz assim, trazei
todos os dias nos oferta a casa do Senhor. Vocês têm me roubado. Por que tem me roubado? Porque não tem entrado que é meu. Então os 10% não é nosso, porque ninguém rouba o que lhe pertence, ou não? É de Deus. Então se a gente não dá para Deus, está roubando porque é dele. Então do fruto que a gente ganha, 10% pertence a Deus. E 10% guarde. Apóstolo, como que eu vou fazer isso? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas vai ajudar a sua vida poderosamente. Sim ou não? Vai te ajudar. Presta atenção para você ver como é questão de entender a importância e de cultura. Quem aqui ganhava só o salário, oh meu Deus, estou profetizando, e era difícil, e passou a ganhar mais de um salário? 2 salários, olha aí. Quem aqui ganhava um salário era difícil e não guardava? E agora está ganhando 2 ou 3 salários e continua não guardando nada? Continua ganhando 3 salários e continua não guardando? Pegou aí? Um salário era muito difícil, mas dava. 2 salários e continua não guardando nada. 3 salários e continua guardando nada. Vai ganhar 10 salários desse jeito, irmão, e não vai guardar? Porque não entendeu que quem come a semente empobrece. Quem não guarda a semente empobrece. Nós precisamos aprender a guardar a semente, ainda que ela seja muito pouco. Quando a gente procurar, ela vai estar lá, esperando para ser semeada, guardada para ser semeada. Então, você precisa conhecer do que você faz. Você precisa conhecer do que você faz para saber como produz, para saber como produzir melhor. Porque se o agricultor que ganha, ele não sabe como vender, ele vai trabalhar um trabalho escravo, sim ou não? Ele não sabe como melhorar, ele vai trabalhar um trabalho escravo. Tem umas histórias do meu pai, que ele disse que quando ele ganhasse um conto de ré, não sei nem o que é isso, ele ia tirar as crianças lá da roça e ia para a cidade. Ele já tinha metade das crianças que ele teve, ele já tinha os 4. Faltava 5, né? Graças a Deus que Deus deu tempo porque eu cheguei, senão não ia ficar. Então, quando ele chegou a 4 crianças, deu uma chuva violenta. Uma chuva que ele pensou que ele ia perder toda a colheita de arroz. Quando as águas abaixaram, que ele estava triste, e que não tinha, ao ver dele não tinha nada, ele foi pisar naquela lama, e a lama estava cheia de arroz. Ele pediu o camarada do carro, do trator, para tirar. E aquela foi a maior colheita da vida dele. Fala para o teu irmão, quando Deus está com você, no meio da tribulação, o Senhor faz nascer a maior colheita na sua direção. Aleluia, porque não é o que você vê, é o que você crê. Aleluia. Eu estou contando a história, mas eu não era nascido não, tá? Ele falou isso dezenas de vezes. Com aquela colheita que ele fez, ele vendeu o proprietário. Com aquele dinheiro, ele ganhou mais de um conto de ré. Ele foi na cidade e deu uma entrada na casa. Vendeu a casa dele da roça. E mudou de lugar e levou as crianças para a cidade. E ele fez a segunda coisa, isso é só para ficar engraçado. Aí ele foi lá no cartório e ele fez um casamento e registrou 4 crianças. Lúcia acha que tem a idade que tem, mas ainda não tem certeza. Ela foi uma do que foi registrada anos depois. Pode ser certo que Coroa não bebia, então ele deu a idade que ele imaginava. Se ele chegasse lá embriagado, já era. Mas era um homem de palavra, era um homem de propósito.
era um homem de visão. Quando ele não tinha, ele sonhou, quando um dia tivesse, ele ia fazer isso. Ele ia vender, ele ia para a cidade, porque os filhos dele não seriam criados na lama de arroz. Eu quero semear você. Qual é o sonho que você tem? Onde você pretende chegar? Onde você quer morar daqui a 10 anos? Onde você quer morar daqui a 5 anos? Onde você pretende criar seus filhos, os seus netos? O que você tem feito com a colheita que você tem? Você tem plantado semente? Você conhece o que você faz? Você tem feito outros negócios além daquele que você faz? Qual é a semente que você está plantando para que você possa receber a promessa que Deus tem para você? E o melhor, todo o caminho do teu crescimento é junto com Ele e não afastado dele. Todo o caminho do teu crescimento vai te levar para perto dele, próximo dele, junto com ele e não para longe dele. Amém? Não para longe dele. Então, assim como Deus tem abençoado a nossa vida espiritualmente, chegou a hora de Deus nos abençoar financeiramente. Mas nós temos que ser organizados. Nós temos que aprender a guardar. Quem é mais organizado na sua casa? Esposo ou esposa? Hã? Então entregue para ele para administrar. Entregue para ela administrar. Porque o que eu descobri foi o seguinte: o Paulinho faz tudo, não faz tudo. Quem administra o dinheiro é a Vanessa. Então, porque ele faz tudo, mas se ele administrar já era. Então, você que faz tudo, veja quem faz bem. Veja quem faz bem. Se você não conseguiu administrar, entregue na mão daquele que administra. O caixa da tua casa é um só? Da tua família é um só? Então encontre quem é mais organizado para poder fluir a vida de vocês. Tá vendo, amigo? Para poder chegar mais longe. Deus está falando com você? Faça a programação do seu trabalho conhecida por você e pelos seus clientes. Eu não posso passar desse ponto. Você que trabalha de forma informal, você que trabalha por conta própria, você é empresário, não seja empresidiário. Não faça da sua empresa a sua prisão. Não faça do seu trabalho a sua prisão. Você precisa ter hora de começar e hora de terminar. Você precisa ter dias programados de trabalho. Isso precisa ser conhecido por você, conhecido por sua família e conhecido pelos seus clientes. Por quem você vai prestar conta, vai prestar serviço. Eles precisam saber que por melhores clientes que eles são, você trabalha, vou chutar aqui, de segunda a sexta, de 8 às 5. Você não trabalha sábado. Porque se você não fizer isso, todo sábado que ele tiver um problema, fulano, ciclano, você pode me atender? Aí ele vai ter um problema no domingo, ele vai dizer, fulano, ciclano, você pode me atender? Se você já informou para ele antes, no sábado ou domingo você desligou o telefone. Aí ele vai ligar e você não vai atender. Na segunda-feira ele vai te ligar de novo e vai dizer, poxa fulano, liguei para você sábado dessa. Eu estava ocupado com a família. Ô doutor, o senhor sabe que eu não trabalho no sábado com a família? Aí eu tiro no telefone. Você já avisou para ele. Você não sai mal com ele, e nem fica vendido. O que está entendendo? Porque você se programou. Mas você não se programa e não diz nada. Como é que você vai dizer não para um cliente tão bom?
Como é que você vai dizer não? Porque você não se programou. Você não se programou, sua esposa não sabe. Como é que você vai dizer, nesse horário eu não posso pegar as crianças? Nesse horário eu não posso ir lá na escola. Nesse horário eu não posso fazer isso porque eu estou ocupado. Vai ter hora que você vai poder? Vai. Mas nessa hora a tua casa vai saber que você está ocupado e ela não vai ficar chateada, porque dentro da programação dela, ela sabe que naquela hora você está trabalhando. Estou ajudando a resolver um outro problema aqui, então sabe que você está trabalhando, né? E ela diz, não, essa hora está com programação de trabalho dele. Estou te ajudando, mano? Está na hora de trabalho dele. Agora, quando terminou sua hora de trabalho, o que vai acontecer? O telefone dela toca, né? E tem um telefone que já sabe quem é. Eu ouvi falar aqui do pastor Flávio, quando toca, dá 4 horas, ele recebe 30 da pastor Flávio. Não é ligado? Tá, já que o horário de trabalho. Aquele horário você reservou para a sua família, você reservou para a sua casa. Aí você não perde trabalho, você não perde família e você não perde igreja, porque você se organizou. Amém, meu amigo? Porque você se organizou, você traçou a sua estratégia dentro daquele horário de trabalho. Dentro daquele horário de trabalho. E apóstolo, o senhor não sabe a correria, irmão. Eu já vivi essa correria. Eu tive que virar noites trabalhando para poder entregar serviço, para não faltar culto, porque eu era o pastor que não tinha faltado. Aí eu voltava depois do culto para a oficina para entregar o sofá dos outros. Mas eu tinha um compromisso com Deus e com a obra de Deus. Eu não tinha como ligar para a igreja e dizer, ó, pega ele. A igreja estava começando, era eu que tinha que pegar. Você está entendendo? Então, se organize. Fala para o teu irmão, o Senhor tem uma porta de prosperidade, de riqueza, mas você precisa se organizar para ele. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 26. Estava tentando fugir dele, que eu sempre prego nele, mas é uma passagem que eu gosto demais. Isaac, do medo da fome, a honra da riqueza. Diga, Isaac, do medo da fome, a honra da riqueza. Versículo 1 diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso pôs Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas as terras. A tua semente em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu minha voz, guardou meu mandamento, meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Presta atenção aqui. Veio uma fome tão grande quanto no dia do seu pai. Nesse tempo de fome, Abraão foi parar em Canaã, nas terras das suas peregrinações. E ali Abraão abriu poços. E ali Abraão enriqueceu. E Canaã era a terra da promessa. Quando veio a fome, ele ficou com medo: eu vou perder a minha herança, eu vou perder a minha riqueza, eu vou perder o que meu pai deixou para mim. Então eu vou voltar para o lugar da promessa. Eu vou voltar para as terras antigas,
para os caminhos antigos onde o meu pai andou. Eu vou voltar para o caminho da fé. Eu vou voltar aonde tem fonte de vitória para mim. Quem está entendendo essa palavra? Quando a luta chega, você se volta para quem? Se volta para Deus, para a direção de Deus, para o caminho de Deus. Quando Ele colocou no seu coração de descer para essa terra, no lugar onde o seu pai andou, no lugar onde o seu pai abriu fontes, no lugar onde Deus havia mandado o seu pai, era como se ele estivesse dizendo: eu vou voltar para a fé, eu vou voltar para a oração, eu vou voltar para um lugar onde Deus honrou meu pai, eu vou voltar para o propósito do jejum, eu vou voltar para o propósito da oração, eu vou voltar a pregar o evangelho, eu vou voltar para a fonte. Quando Ele colocou no seu coração de que aquela luta que estava vindo só teria solução naquela terra, por onde ele viu seu pai andar, e ele andou com seu pai quando era criança, Deus o visitou e disse assim: é isso mesmo, se você se voltar para mim, eu vou te abençoar. E se cumpre o que diz lá em Malaquias: voltai para mim e eu me voltarei para vocês. Então, quando a dificuldade chega à nossa porta, a primeira coisa que temos que fazer é voltar para a palavra. Diga: voltar para a palavra, voltar para a fonte, diga: voltar para a verdade. Então ele voltou foi para aquela terra. Naquela terra que, chegando lá, ainda estava seca. E lá no versículo 12 começa a dizer assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Por que Isaac teve aquela fé de semear em uma terra seca? Porque Deus falou: eu serei contigo. Então preste atenção: aonde há promessa de Deus, e você guarda a palavra porque há promessa, Deus vai andar com você. Quando você se volta para a promessa de Deus, a promessa de Deus vai guardar você. A promessa de Deus vai trazer a bênção de Deus para você. Então, quando a gente pega o que lemos no início e agora, ele teve fé e semeou, e colheu 100 vezes mais, porque Deus o abençoou. Ele ouviu o seu coração e ouviu a Deus, e fez o que Deus mandou fazer. Ao semear, ele colheu 100 vezes mais naquele mesmo ano. E aí começa a entender como ele era organizado. Vamos lá, versículo 13: engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, e se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que o servo do seu pai tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam, presta atenção, encheram de terra. Disse também Meleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi dali e fez o seu assento no vale de Gerar, habitou lá. Tornou Isaac e cavou poços de água, e que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e os filisteus taparam depois da morte de Abraão. Ele faz questão de frisar isso, e chamou pelo nome que o seu pai chamara. Cavou, pois, o servo de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Isaac tinha andado, ele conhecia aquela terra, ele sabia qual era o lugar que o seu pai tinha cavado e aonde tinha água. Então, quando ele plantou na terra seca, ele sabia onde buscar água. A bênção de Deus estava sobre ele, mas ele sabia onde tinha poços de água, onde tinha fontes. Quem está entendendo essa palavra? Ele não semeou apenas na fé e ficou ajoelhado. Ele foi buscar os poços que o seu pai tinha na época que andou naquela terra, e destapou os poços, e ele molhou a terra. Sim ou não? Ele molhou a terra. Então veja, a fé é você ter conhecimento do que Deus tem para você e ter a disposição para fazer o que precisa ser feito.
ter a disposição para se mover, ter a disposição para se movimentar, ter a disposição para fazer negócios, muitos negócios. Nós tínhamos a igreja aqui, pagava R$350 em 2010. Aí eu fui fazer uma obra numa festa dessa, assim, era trazer um mês. Olha a pobreza do lado. Aí a mulher reclamou e pediu a casa. Aí eu pedi, mas o tempo ela não quis dar, atrasou a segunda. E através dessa luta começamos a orar. E nessa oração, meses depois, nós entramos aqui. Era uma casa, um templo de 100 metros quadrados que a gente mesmo fez, que pagava R$350, e entramos num lugar de 7.200 metros quadrados, porque a tribulação chegou à nossa porta. Mas eu lembro que eu fui falar com o homem, porque eu contei da última vez, a gente tinha ganhado a casa de Itaipu, no valor, né, que a gente vendeu depois de 180 mil. Eu apresentei para ele a casa. Ele disse: eu não quero a casa não, vende a casa, depois você vem aqui. E se vende casa rápido assim? Aí foi passando a mulher no meu ouvido, e Deus falou comigo: falta fé em você. Eu falei: como é que falta fé? Já era para você estar lá. Eu falei: como assim? Volta lá e diz para ele que você precisa da chave. Eu falei: meu Deus. Aí eu voltei lá, peguei a empresária que era aqui da igreja, que tinha conhecimento com a pessoa, vamos lá. Aí falando: seu Manel, apareceu ele, eu preciso por isso, para que a igreja continue, vai continuar aqui para a igreja. Eu estou aqui, me deu a chave. Eu falei: vou passar a casa para o seu nome. Ele: não, vende lá, depois você me dá. Sabe quando eu vendi a casa? 2 anos depois. Entramos aqui e ficamos 2 anos sem dar nada. R$480 mil, 7.200 metros quadrados. Pegamos a chave. Quem estava no dia que a gente entrou lá por cima? Fizemos um altar de 12 pedras de noite, não tinha luz, no meio do mato. O mato era mais alto que esses muros aqui. E a gente fez uma festa. Entramos naquele dia, estamos até hoje. Nunca mais saímos. 2 anos sem dar nada. O dinheiro que eu fui dar foi a casa 2 anos depois. Acredita nisso? Por isso que a gente ainda está pagando aqui 7 mil por mês. Eu nem me empolgo muito, porque eu fui fazer negociação 5 anos depois que eu já estava aqui. O que eu quero dizer para você: se você for mais organizado do que eu e tiver a fé que eu tenho, Deus vai enriquecer você. Deus vai enriquecer você. Isaac, ele não semeou nas cegas, ele semeou na fé, mas ele sabia onde tinha poços. Ele pegou parte da sua equipe, presta atenção agora, e foi trabalhar na terra. Ele pegou outra parte da sua equipe e foi cavar poços. Ele pegou a parte da sua equipe e foi cuidar do gado. Ele pegou outra parte e foi cuidar da ovelha. Ele pegou outra parte quando ele precisava armar a tenda e sair dali, desarmava a tenda para armar em outro lugar. E certamente outra parte era de homens que guardavam o seu arraial, porque os inimigos estavam em sua volta. Você está entendendo? Isaac se organizou para guardar o que tinha, se organizou para poder plantar, para poder colher, para poder cavar poços. Quando entulharam de novo os poços do pai dele, ele foi e cavou os próprios, e Deus deu água viva para ele. Eu não sei se Deus está falando com você com essa palavra, porque ele não parou. Ele não ficava fazendo uma coisa só. Ele não ficava de braço cruzado. Ele orava e trabalhava. O que ele fazia? Ele orava e trabalhava. Ele trabalhava e orava. Ele ouvia a Deus e colocava em prática o que Deus dizia. E continuava se movendo na fé. Como é que o Senhor vai te abençoar?
faça tudo o que Ele te direcionar a fazer. E não fique de braços cruzados esperando as coisas cair do céu. O milagre e a bênção de Deus vai te alcançar no meio do seu trabalho. O milagre e a bênção de Deus vai te alcançar no meio da sua luta, da sua vida. Enquanto você está organizando, enquanto você está se preparando, enquanto você está negociando, enquanto você está se movendo na direção que Deus te deu, o Senhor está contigo, abençoando a obra de suas mãos. Enquanto você mantém a fidelidade de Deus, Deus mantém a dele com você, Deus mantém a sua fonte honrando, Deus mantém a bênção dele sobre a sua cabeça, Deus mantém você avançando, protegendo, guardando. Isaac achou 3 tipos de fontes. Na verdade, achou 5 tipos de fontes. Essa primeira ele chamou de água viva, versículo 17 ao 19. A segunda ele chamou Ezeque, porque contenderam com ele deixou e foi embora. A terceira ele chamou Sitna, porque fizeram confusão com ele deixou e foi embora. A quarta ele chamou Reobote, que quer dizer alargamento e crescimento. A quinta ele chamou Berseba, porque Seba aponta para 7, perfeição, plenitude. Quando a gente volta para o ponto central dessa palavra, João capítulo 10, versículo 9 a 10, eu sou a porta das ovelhas, aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós vemos se cumprindo aqui em Isaac. Quando Isaac viu a luta, ele entrou pela porta. Ele entrou pela porta da promessa. Ele entrou pela porta do chamado que o seu pai fez a Abraão. Ao entrar por essa porta, ele andou com liberdade ali. Na liberdade dele, ele semeou e colheu. E quando Deus começou a engrandecê-lo, presta atenção, o ladrão atacou para roubar. O ladrão atacou para destruir. O ladrão atacou para matar. Mas ele permaneceu com Deus. Ele permaneceu na direção de Deus. Ele permaneceu na presença de Deus. Ele não se levantou na confusão. Ele não se levantou para fazer um braço. Ele não xingou palavrão. Ele tinha gente trabalhando com ele, mas ele não lançou mão do velho homem. Ele não lançou mão da destruição. Ele continuou. Aleluia. Diga para o teu irmão: foge da confusão. Foge da confusão. Deus não está com você. Olha, diga para ele: Deus não está com você quando você pode fugir da confusão e vai para cima dela. Foge da confusão. A bênção de Deus continuou sobre ele, porque ele fugiu da confusão. Está dando confusão, Deus não está nesse negócio. Deus é Deus de paz. Vamos abrir outra coisa. Está dando confusão. Eu tenho que sonegar imposto aqui. Eu tenho que dizer que eu ganho tanto e eu tenho que colocar na nota 3 vezes mais. Confusão. Sai fora. Sai fora. Eu tenho que para não me abençoar, eu tenho que fazer um negocinho aqui. Sai fora. Isso é confusão. Isso é Sitna. Isso é roubo. Isso é Ezeque. Sai fora. Não vão enterrar meus poços, vão tomar esse poço. Se tem confusão, se tem coisa errada, esse poço não é teu, não foi Deus que te deu, não é para você, deixa para lá, porque tem Reobote na frente. Tem Reobote na frente. Não fica preso à confusão, não fica preso a coisas que vão tirar você da presença de Deus. Não fica preso a coisas que vai sujar o teu nome, o nome do Senhor em você. Não fica preso a negócios que vai fazer com que você venha burlar a lei. Não fica preso. Faça como Isaac. Levanta acampamento, sai dali, vai para outro lugar, porque Deus está com você. Cava outros poços, porque você vai achar novas águas. Novas fontes vão se abrir. E vão ser fontes que você vai chamar
de rebote, você vai crescer, você vai alargar, você vai alcançar coisas maiores, porque você não ficou na confusão, você não ficou no erro, você não ficou na briga, você saiu dela. Quem está recebendo essa palavra? Isso seja na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira, no seu trabalho. Sai da confusão. Ah, Deus me deu isso, agora eu vou para cima de quem está me cobrando. Ei, entrega aquele homem, entrega aquele indivíduo, entrega aquele encapetado na mão do Senhor e vai embora. Vai embora. E finalizando, quando ele achou, no mesmo capítulo, lá no versículo 26, eu quero finalizar aqui. Abimeleque faz um pacto com Isaac, e Abimeleque veio a ele de Gerar, com Eusete, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército, e disse-lhe: Isaac, por que vieste a mim, pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós? E eles disseram, presta atenção, e eles disseram: havemos visto, olha só, havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, há de agora juramento entre nós e ti, façamos concerto contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, como te fizemos somente bem e te deixamos ir em paz. Agora tu é bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, comeram e beberam, levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaac. Despediram-se dele em paz. E que? Em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram: temos achado água. E chamou Seba, por isso o nome daquela cidade se tornou Berseba até o dia de hoje. Ele achou um poço que tem esse nome Seba por vários motivos, mas é 7, eu li acho que é 7 ovelhas, 7 alguma coisa, mas vamos usar esse nome profético. 7 que aponta com a profecia, né? 7 vezes mais. Depois que ele fez um pacto de paz, depois que ele manteve a sua casa em paz. Então você quer prosperar? Não se meta em confusão. Não se meta em confusão. Libera quem precisar liberar. Paz. Em paz. Para que você cresça, você precisa voltar para o caminho. Você precisa voltar para a promessa. Você precisa relembrar onde estão as suas fontes. Você precisa relembrar as fontes de Cristo na sua vida, que foram fechadas para reabrir. E ter certeza que Deus vai te guiar para abrir novas fontes, para novas sementes e novas colheitas. E depois que se levantarem contra você, sai fora. Fique em paz. A razão é o suficiente. A briga não vale a pena. Porque Deus tem novas fontes para você. Se organize. Mantenha a sua fé firme. Porque Deus vai te engrandecer como engrandeceu Isaac. O homem foi engrandecido. Tinha gado, tinha ovelha, tinha poços. E Deus o enriqueceu em tudo. Está se colocando de pé. Esse enriquecer em tudo fala exatamente dessa plenitude que nós estamos buscando. Você percebe como eu tenho dificuldade para falar de dinheiro ou falar de vida financeira, né? Então eu estou vencendo minha dificuldade. Porque eu sei que essa promessa Deus tem para mim e tem para você. E se nós não pegarmos o caminho certo, nós vamos ceder ao caminho errado.
O Senhor não nos chamou para uma vida de escassez. O Senhor nos chamou para uma vida em abundância. E a abundância está em permanecer nele e nos organizar para aquilo que Ele entregou em nossas mãos. Nos organizar para o trabalho que Ele nos dá. E nunca se afastar da fonte. Se qualquer prosperidade, qualquer porta, qualquer novo empreendimento te tirar da presença de Deus, corre que é laço. Se qualquer novo empreendimento que parecer que Deus está te aumentando, mas está te tirando do propósito dele, foge que é laço. É confusão. É o quê? É confusão. A bênção de Deus vai te levar para perto dele. A prosperidade de Deus vai te aproximar, vai fazer você se aproximar dele. A sua organização vai fazer com que você pegue o que Deus tem para você, sem se perder da direção que Ele te dá, da presença dele na sua vida. Você está recebendo isso? Está entendendo? Após aparecer um trabalho para mim novo, vai aumentar 2 vezes mais a minha renda. Estou precisando. Mas eu vou sair de casa uma semana, não vou poder falar com minha mulher, não vou poder falar com meus filhos. O que eu faço? Sai correndo que é laço. É confusão. É o quê? É confusão. É confusão. Sai correndo. Porque você trabalha. Eu disse para um rapaz há pouco tempo que vivia trabalhando, pegava o seu turno, pegava outra coisa para fazer com segurança, pegava o seu turno, pegava outra coisa, e toda vez que eu falava com ele, não, minha família precisa, meu filho precisa, minha família precisa, meu filho precisa, não estou fazendo isso pela minha família. Eu falei, você vai perdê-la. Não, você vai perdê-la. Se separou. Está mudando, está toda a família hoje? Está. Mas perdeu aquela. Alô? Perdeu aquela. Por quê? Porque isso é confusão. Deus está falando com alguém aqui? Me ajuda aí. Estou jogando conversa fora? É confusão. Você vai ocupar seu tempo em nome da sua família e ficar longe dela? É confusão. Você vai ocupar o seu tempo para ganhar dinheiro em nome de que Deus está te abençoando e vai abençoar a obra de Deus? Fala para o teu irmão, é confusão. É confusão. Na sua organização, se você tiver que deixar essa fonte de lado, Deus vai te dar outra. Deus vai te dar outra. Deus vai te dar outra, que não vai gerar essa confusão. Porque o ladrão vem para matar e destruir. O que nós vimos ali em Isaac foi que o ladrão veio para matar, roubar e destruir 2 vezes. Ele teve que abandonar 2 poços. Ele teve que abandonar outros poços antigos para não cair em confusão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas lhe sejam acrescentadas. Deus vai enriquecer gente aqui. Deus vai prosperar absurdamente. Mas você não vai se perder. Mas você não vai parar na confusão. Eu estou te alertando hoje profeticamente. E quando chegar até você, você vai lembrar a voz do Espírito Santo na sua cabeça. Essa porta é confusão, eu não vou entrar nela. Essa porta é confusão, eu vou sair dela. E o que vai acontecer? Deus tem outra porta para mim. Deus tem outra fonte para mim. Uma outra fonte vai ser dada para mim. Eu não vou confundir a minha fé. Eu não vou confundir a minha família. Eu não vou confundir o meu nome. Eu não vou confundir o testamento do Senhor.
confusão. O que Deus tem, a bênção que Deus tem, vai alcançar a minha vida na plenitude, vai me abençoar financeiramente, vai me abençoar familiarmente, vai abençoar minha saúde, vai abençoar meu ministério, vai abençoar. Diga o que Deus tem para mim. Vai abençoar minha casa, vai abençoar minha família, vai abençoar minha vida financeira, vai me abençoar em tudo, sem confusão. Sem confusão. Não deixe os seus olhos brilhar por oferecimentos que é apenas ciladas e confusão. Coloque à luz da palavra todo novo empreendimento que vem até você. Coloque à luz da palavra toda a oportunidade que vem até você. Pesa ela nos princípios. Veja como você vai ficar dentro dela. Como a sua família vai ficar dentro dela. Como o seu nome vai ficar. Qual vai ser a visão das pessoas para você a partir dali. Como as pessoas em sua volta vão te ver naquela porta que está se abrindo. E aí você vai saber quem que está abrindo aquela porta. Você vai saber quem que está te convidando para entrar. E você vai saber o que fazer. O que você vai falar para a porta da confusão. Não ou sim? Sim ou não? Sim ou não? Não. Veja, Isaac trabalhou, mas a confusão o alcançou. E ele abriu mão para que a bênção de Deus continuasse nele. Quem está disposto a abrir mão para se manter na paz? Quem está disposto a abrir mão para se manter com a sua família, com a sua integridade? Então você vai prosperar. Então você vai enriquecer. Então as finanças não vão roubar teu coração. O seu engrandecimento não vai roubar a sua fé. A sua prosperidade não vai roubar o seu nome. Deus fará o seu nome honrado. Deus fará o seu nome grande. Tem crente aqui para receber? Deus fará o seu nome honrado. Fará o seu nome grande. Porque você vai saber que as fontes que Deus traz para você conserva a sua integridade, conserva o teu caráter, conserva a sua família, conserva a sua fé. Conserva a sua fé. Esse é o Deus que você serve. O Deus que te guia, o Deus que te protege, o Deus que te preserva. É assim que ele engrandeceu Isaac e quer engrandecer você. Foi ouvida a voz de Deus que Isaac prosperou. Quem vai ouvir a voz de Deus? Foi ouvida a voz de Deus que Isaac semeou e colheu 5 vezes mais. Quem vai ouvir a voz de Deus? Foi se organizando com o que ele tinha, que ele multiplicou os seus negócios. Quem vai se organizar? Foi se organizando que ele ganhou mais e ainda guardava o que tinha. Quem vai se organizar? Não foi se iludindo que ele continuou. Quem não vai deixar se iludir? Quem não vai deixar se iludir? Diga: eu não serei presidiado. Eu não ficarei preso em um trabalho que me arranca da minha família, que me arranca da minha fé, que me arranca dos meus filhos, que mexe com os meus princípios. Eu não vou me deixar prender. Eu sou livre. Eu sou livre. Em Cristo eu tenho fontes novas. Eu tenho fontes novas. Diga: nenhuma fonte que tira a minha fé e a minha família vem de Deus. E eu acredito. Em nome de Jesus.
põe a mão no seu coração. Senhor, estou liberando uma palavra de alerta e de direção nessa noite profética para a tua igreja. Eu tenho certeza que nessa palavra nós estamos tirando a morte da panela. Nesta palavra nós estamos trazendo direção clara. E nesta palavra, Senhor, nós estamos firmando passos de alguns. Jesus, eu creio que vidas aqui estão sendo arrancadas de ciladas, porque os olhos se abriram. Vidas aqui, Senhor da glória, estão sabendo decidir o que estava em dúvida, porque mesmo em meio à sua necessidade, meu Deus, Ele vai saber quais são as portas e as pontes que o Senhor tem para eles. Que o discernimento espiritual venha fluir, que o poder de decisão venha fluir, que a sabedoria para administrar seu tempo, seus negócios, sua responsabilidade, sua família, meu Deus, venha fluir poderosamente. Meu Pai, que os teus servos que entraram pela porta que é Cristo não deixem de ser roubado, não deixem de ser enganado, e muito menos, Senhor da glória, serem mortos espiritualmente, mas eles vão encontrar a vida abundante que o Senhor preparou. Jesus, eu profetizo que esta palavra vai dar resultado, que esta palavra, Senhor da glória, foi como uma injeção de ânimo e uma injeção de proteção sobre os teus servos nessa noite. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor continue falando com cada um. Meu Deus, eles vieram nesse domingo para te adorar e para ouvir o Senhor falar. E o Senhor falou desta forma. Meu Deus, então ajuda-os a tomar decisões acertadas à luz da tua palavra, para que onde eles semearem, eles venham colher 100 vezes mais, porque Deus os abençoa. Porque Deus os abençoa. Que ele seja como Isaac, aleluia, se volte para a direção de Deus, para a vontade de Deus, e mantenha a sua fé em Deus, para que eles venham enriquecer em tudo o que faz. Se você recebe, diga e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Libertação financeira vai estar acontecendo. Vamos adorar, vamos adorar. Aleluia. Bye.
Obrigado, Jesus.